nunca termina. Destrave sua mente e vença a guerra interior. David Goggins. Este não é o audiobook da obra, mas uma análise pessoal em que faço comentários e observações, mas que não reproduz necessariamente as opiniões e pontos de vista do autor. Pode também conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Este livro possui uma versão em português do Brasil, lançada em 2023 pela Sextante, mas a tradução, a meu ver, não corresponde tão adequadamente ao original, em relação a alguns termos e definições bem específicas. Não que impeçam a compreensão, mas que deixam de capturar o espírito ou essência típica que David Goggins imprime a tudo aquilo que ele faz e produz. Certas expressões utilizadas por Goggins são propositais para incutir ao leitor a energia, sentimento ou emoção certa. Quando outra palavra é escolhida no lugar daquela que expressa essa energia, ainda que o sentido geral possa ser compreendido, perde-se, no entanto, aquele feeling, aquela conexão mágica que iria expandir a consciência ou mentalidade do leitor. É como se a explosão da combustão não ocorresse dentro do motor. Daí, o carro continua carro, mas não se movimenta. Ele continua com todo o seu design de carro, mas uma parte essencial para o seu devido funcionamento deixou de acontecer. Um exemplo disso está quando se usa, no decorrer do livro, a palavra e verbo libertar ou liberte, em lugar de destravar ou destrave, ou desenvolver no lugar de vencer, ou pior ainda, trocar o termo força por potencial e por aí vai. Por isso utilizo para essa análise a edição em inglês lançada pela Lioncrest em 2022, que na minha comparação está alinhada com tudo que Goggins demonstra em seus vídeos e palestras, que seria a personalidade e essência transformada em conteúdo literário. Ride assim, sobre o autor, ele é um Navy SEAL da reserva, o único integrante das Forças Armadas dos Estados Unidos a ter concluído o treinamento das 3 principais tropas de elite, tendo completado também mais de 70 ultramaratonas, batendo recordes e terminando no mínimo entre os 5 primeiros. É recordista do Guinness Book, divide seu tempo entre palestras, cursos e atuando como técnico avançado de emergência no pronto-socorro e bombeiro florestal, demonstrando seu lado humanitário e de doação para um bem maior. A razão de ser deste livro corresponde àquilo que tornou-se a marca de Goggins, o estímulo, a perseverança, a inteligência e a disciplina. E ele exemplifica aquilo que ele ensina com os resultados que ele produz em sua vida e rotina. Não é à toa que ele recebeu o apelido de o homem mais casca grossa do mundo. Mas antes de obter resistência física, Goggins aprendeu a desenvolver a resistência mental. E seu modo de viver e de vencer é o exato do que ele expõe nos seus livros. Então, ele não apenas tem lugar de fala, como diz a modinha por aí. Apesar de eu odiar esse termo, como também, ele vive o que ensina. Como se diz, ele ensina pelo exemplo. E uma de suas frases impactantes e filosóficas, mas forjadas no calor da sua experiência real de vida, e que traduz a alma desse livro, é: quando seu cérebro diz que você terminou, você está apenas 40% pronto. E é daí que vem o título no original, que para mim tem muito mais a ver com o espírito franco, direto e profundo do autor, sem perder a mágica filosófica e psicológica que ele irradia nas suas entrevistas e palestras. O que fica encoberto quando mudamos a frase para "nunca é hora de parar", como ficou o título do livro na edição da Sextante em português. De todo modo, se tem então, logo no início, uma nota que Goggins pretende que seja a declaração de missão do tipo ordem de serviço militar dada ao combatente pelo comando superior. No caso, a missão é individual e o esquema a ser compreendido e seguido divide-se em compreender a situação, entender a missão e executar a tarefa. No primeiro ponto, Goggins, o comandante da missão, instrui a uma análise de cenário. Compreender a situação inclui em perceber e detectar as limitações e barreiras que seu inimigo interior, suas crenças, pessimismo, estagnação e autossabotagem criaram para você não evoluir.
e também identificar as partes disso que não vêm de você, mas do meio em que você vive e se projeta socialmente, o trabalho, o emprego, a vida em sociedade que você possui. Essas trincheiras também lançam morteiros ideológicos, emocionais, econômicos e socioculturais que também impactam e desafiam a sua sobrevivência. E igualmente precisam ser superados. Quanto à missão, ela gira em torno de analisar as suas possibilidades, rever suas armas de combate, adquirir equipamentos e delinear a estratégia. Significa entender o seu papel e seu potencial e avançar sobre territórios não explorados dentro de si mesmo. E na parte da execução, quer dizer colocar em prática o que se descobriu e treinou em teoria. É como sair da simulação de guerra e encarar a guerra de fato. Na simulação, nos jogos de guerra, o soldado não morre realmente. Ele é só envergonhado e recomendado a treinar mais os seus pontos fracos. Mas na batalha real da existência, quando ele entra na guerra da sobrevivência, ele morre se não souber competir, resistir, perseverar e ser inteligente para atingir seus resultados. E para David Goggins, este livro contém a filosofia de guerra para o homem que quer superar, crescer e vencer. Por isso é que ele fala em disciplina, treinamento, estímulo e o constante aprendizado. Quem para de aprender perde a chance de vencer. Contudo, seu conselho, antes do soldado ser enviado para a incursão no território do inimigo o verdadeiro trabalho é invisível. Ocorre quando ninguém está olhando e nem está lá para aplaudi-lo ou incentivá-lo. E ainda assim você terá de continuar a dar o seu melhor e manter o seu foco na missão. A conquista de si mesmo, diz então ele, é um processo permanente. Nunca termina. E eis então o primeiro disparo na zona de combate, um tiro de advertência do inimigo para testar o seu ânimo, sua coragem e o quanto você está disposto a se entregar à batalha. Crescimento pessoal é um termo bonito, mas de forma como isso é explorado e difundido, não funciona. Se reconectar com a vida, com o cosmo ou consigo mesmo é uma maneira eficaz de não fazer aquilo de concreto que é preciso para sair da estagnação. E Goggins explica o porquê. É que a ideia ou forma como a autoajuda é vendida e apresentada é conceitual e estética demais. É uma pura abstração de pensamentos que estimulam o entusiasmo e a esperança, mas essas duas coisas são emoções que vão e vêm, e diante da exaustão e da dúvida, elas sucumbem. E o poder gerado inicialmente pela energia de uma crença nova para o cérebro vai se dissipando e dando lugar à desesperança e medo. E nesse desligar do interruptor mental, você ainda estava no campo de batalha, ainda não tinha vencido a luta e ainda necessitava de força e energia para continuar. E Goggins também apresenta essa questão do ponto de vista de que muitas dessas abordagens de coaches de autoajuda empurram a narrativa deles ou técnicas, etc., para o campo da motivação financeira. E incentivam as pessoas a adquirirem posses e bens materiais, fazendo-as crer que serão plenamente felizes quando atingirem determinadas metas materiais. E quando, enfim, as pessoas chegam lá, a sensação de vazio delas continua. E como agora elas têm alguma condição financeira, usam isso para mergulhar em anestésicos sociais e mentais, festas, bebidas, drogas, para sufocar essa voz interna que grita dentro delas dizendo que não está bem, que tem sede, mas de algo de que bens materiais não pode saciar. E essa sensação, diz então Goggins, tem a ver com o fato de a pessoa não estar vivendo a expressão completa de quem ela é, ou do que pode se tornar. E o que tudo isso mostra é que, se há um jeito de romper essa barreira, e é o de tomar uma providência na direção e sentido de evoluir como indivíduo, e não como um investidor que aplica um valor agora para recuperar em dobro amanhã ou depois. O investimento para esse tipo de evolução é mental, e o retorno não é material ou financeiro, mas no psicológico e emocional. O indivíduo se torna outro, uma nova versão de si mesmo, e como resultado de ter se tornado outro, ele consegue ver e pensar sobre vários aspectos da vida, com uma ótica diferente e podendo tomar decisões melhores e que tragam benefícios materiais e financeiros. Sem que esse seja o alvo inicial, mas um efeito colateral positivo.
Porém, para Goggins, isso não é alcançado meramente com uma vontade ou pequena tentativa ou esforço. É necessária uma postura desesperada, tanto quanto determinada em resolver aquele mal-estar ou situação dentro e fora de si. Você pode ter muita vontade de ter algo diferente, de estar em uma situação diferente ou de se tornar alguém diferente. Mas se não estiver desesperado por isso, enseja, então, autor, você vai recuar a qualquer mínimo obstáculo ou resistência que encontrar no caminho. Se você não estiver desesperado por uma coisa, você irá desistir, dar meia volta e voltar a ser a mesma pessoa insatisfeita de antes, sempre refém daquilo. E de modo duro, convincente e direto como David Goggins tem o estilo de ser, ele diz que muitos de nós não fazem a transição para a versão mais verdadeira e competente de si mesmas, porque estabelece um diálogo interior delas para consigo mesmas muito tóxico. Conversam consigo mesmas de uma posição de vítimas, fracas e mimadas, questionando os aspectos de suas vidas que acham que comprovam seus pontos de vista e opiniões sobre si mesmas. Questionam as coisas que deram errado, cobram de terceiros, o governo, o Estado, os pais, os antepassados, julgando que o que não dá certo em suas vidas é culpa de fatores externos. E isso faz com que, sem que percebam, vão acumulando ofensas, dramas, problemas e colecionando inveja, arrependimentos e bloqueios mentais. E ao final totalmente frustrados e derrotadas e sem controle da própria vida. Assim, a pergunta que cada um deve fazer se quiser evoluir e crescer não é dirigida a ninguém externo, mas cada um a si mesmo. E é: o que você está fazendo com a sua vida? E isso muda toda a perspectiva da coisa, porque tira da pessoa a postura de esperar do governo, da sociedade, da religião ou da família a responsabilidade deles fornecerem aquilo que você acredita que precisa para dar certo na vida. O poder de mudar tudo está em você. E quando você entender que a vida é um campo de treinamento para o seu desenvolvimento, você então vai aprender a encará-la não como uma vítima deficiente, danificada pelas circunstâncias, mas como um guerreiro treinando e sendo preparado para vencer no campo de batalha. E Goggins relembra a sua infância e adolescência trágica e difícil para enfatizar que a vida não é justa, nem injusta, ela é neutra. E que muitos, ao nascerem, já recebem uma generosa porção de problemas e dificuldades, maltratos, negligência, questões financeiras de todo tipo. E foi justamente o que ele viveu. Um pai violento, mãe agredida recorrentemente. Privações financeiras e depois mudança na adolescência para uma região dominada pela Ku Klux Klan. E muitos episódios de racismo e violência na escola. Ao desfecho de chegar aos 24 anos de idade com o peso corporal de 135 quilos e sobrevivendo com o salário de $1.000 ao mês como dedetizador. Um cenário clássico para que o indivíduo afunde na depressão, drogas, criminalidade, baixa autoestima e se classifique eternamente como vítima social. Eu tinha justificativas para minha situação, diz ele. Eu tinha muitas pessoas a quem culpar pelo meu fracasso se eu quisesse. Mas então ele compreendeu que o que o entorpecia e tratava sua vida dessa forma travada e congelada eram fatores internos. Era sobretudo uma questão de mentalidade. E nisso está todo o foco ou eixo central desse livro e do pensamento de Goggins. Isso é, devido a todos esses fatores adversos, ele tinha desenvolvido desde a infância um tipo de defesa psicológica, um estado mental de entorpecimento, uma espécie de dormência, alojada em sua própria mente e que o fazia resistir aos maltratos e violência desde o seu pai quando ele tinha 7 anos de idade até a escassez alimentar, bullying na escola e depois a obesidade. Tudo o que ele sofria era empurrado para esse poço em sua mente, um compartimento mental, de modo que ele ficava anestesiado e não sentia mais alegria ou tristeza, dor ou revolta, ele só sentia indiferença. E então ele entendeu que era essa mentalidade que o fazia permanecer na dificuldade e repercutir durante anos os mesmos dramas existenciais e dificuldades como um eterno ciclo de fracassos.
Para sair daquele círculo vicioso de derrotas, ele teria de se revoltar, se desesperar, se sentir indignado com aquilo ao ponto de considerar ou a vitória ou a morte e nada mais. O problema da mente entorpecida, diz ele então, é que ela nos faz recuar para sobreviver, aceitar ao invés de lutar, suportar em lugar de superar. Isso gera uma alma enfraquecida, uma mentalidade de passividade diante da própria dor e sofrimento. E isso impede do organismo produzir os sentimentos, hormônios e ideais que mobilizam o corpo a agir em busca do sucesso e da superação daqueles problemas. E o que Goggins quer dizer é que só uma mentalidade de revolta e indignação contra si mesmo pode despertar nessa pessoa a força, coragem e impulso para sair daquela letargia psíquica e levar as ações decididas em rumo de uma vida melhor. Mas não apenas em sentido de ter um emprego, profissão ou casa, carro. O fundamento não é exterior. A primeira e maior mudança a ser buscada nesse processo é a da mente, da postura. De aceitação para explosão, da acomodação ou até de resistência, mas sem agir, para desesperada busca e esforço para se transformar numa nova pessoa. Quando você está no inferno, diz Goggins, a única forma de achar uma saída é confrontar o próprio diabo. E o diabo nesses casos é a sua própria mente, que trava uma guerra de narrativas querendo convencer o corpo a não agir. E para isso procura e apresenta culpados externos. A culpa não é sua, David. Nada disso é culpa sua, dizia Goggins para si mesmo. Ou melhor, a mente dele dizia para ele repetidas vezes, incentivando a não agir, a aceitar aquela situação. Afinal, ele era vítima. A culpa não era dele, era do pai violento, da indústria alimentícia que produz e incentiva o consumo de alimentos calóricos. A culpa era do sistema educacional que não protege os negros, os pobres, as minorias, da discriminação e do bullying. Enfim, a culpa é do mundo, do sistema, do universo. Ou de quem seja, a menos da própria pessoa. Ok, eu não tenho culpa do passado que me ocorreu, disse então Goggins pela primeira vez confrontando a sua voz interior e recusando-se a permanecer refém de justificativas e desculpas convenientes. Eu posso não ter culpa, mas tenho responsabilidade, afirmou então para si mesmo. Eu não tenho culpa de ter nascido naquela família, naquele momento ou naquele contexto. Mas eu tinha responsabilidade de me manter daquele jeito, sem lutar para sair daquele estado de conformismo. Era minha responsabilidade de não permitir que o meu passado definisse o meu futuro, concluiu então ele. Quando a pessoa se paralisa e não reage àquilo que está lhe destruindo, é como se sua própria mente a estivesse agarrado pelo pescoço como um predador faz a sua presa, e sufocando para morrer aos poucos, não pela pressão do golpe, mas pela falta de ar para respirar. Quando a pessoa aceita a prisão mental, ela está morrendo asfixiada dentro de si mesma. E como acontece na maioria dos casos, se o indivíduo se depara com o cárcere mental e aceita viver nele sem lutar contra seus demônios e torturadores mentais, no fim disso ele passará a ser o próprio torturador de si mesmo. E depois dos outros também, passando a destruir e infectar os outros daquele e mesmo cardápio de pensamentos negativos e pessimismos que ele diz e injeta em si mesmo. Ele tentará fazer os outros um reflexo dele. Se seu objetivo for encontrar uma desculpa, você sempre irá achar. É o que brilhantemente diz Goggins ao contar a sua experiência em sua cidade natal, ao retornar lá para reencontrar o seu pai violento e bêbado com quem tinha cortado contato há anos. E a reviravolta disso ele não estava lá inicialmente para fechar essa porta aberta do seu passado e recomeçar. Ele estava lá para achar a desculpa perfeita para convencer a si mesmo de que ele tem razão em ser um derrotado. Ele sofreu tanto, afinal, nas garras cruéis do seu passado. O seu pai foi tão mau. O jeito era ser tão ferrado na vida quanto o próprio pai foi. Meu pai foi mau. E continuava a ser assim, refletiu Goggins. Mas eu quem permiti e autorizei que esse passado continuasse a ser um cárcere mental para mim.
pois desde os 8 anos eu já não vivia com ele e minha mente usar isso. Agora, para me acomodar no sofrimento, era algo que ela fazia apenas porque eu havia dado a ela esse poder de ditar como seria a minha vida e meu futuro. Em vez de desculpas, continua Goggins então a dizer, estava na hora de eu encarar a realidade. Que era que o meu excesso de sensibilidade tinha sido uma parte importante do problema e do motivo de eu estar da forma como eu estava. Naquela noite, Goggins afirma que aceitou a verdade sobre si mesmo e decidiu que dali para frente não aceitaria mais ser aquilo que foi até ali, pois tinha aceitado que ele era o principal responsável por sua atual condição de vida. Às vezes, fraqueza e preguiça estão enraizadas no ódio e na raiva, explica ele. E nos distraímos concentrando-se nisso, na dor que sentimos ao invés de buscarmos a solução. Ficamos paralisados remoendo tudo que deu errado ou quem foram os culpados. Nossa vida se torna mera coletânea de eventos mal-sucedidos e de evidências de que os outros são culpados. Mas isso não muda nada em nossa vida. O que traz mudança é tomar medidas extremas. Rememorar as frustrações é viver no poço das distrações e se perder no nevoeiro do vitimismo e o sentimento de ser vítima, seja do que for, empaca a vida e impede de progredirmos. Meu pai era violento. Minha mãe estava destruída, segue David Goggins a dizer. Sofri bullying, era alvo de piadas, ninguém me entendia. Pois é, que coisa, né? É como Goggins trata com ironia sua própria condição e forma de lidar com ela naquela época. Mas fisicamente eu estava vivo, bem e era perfeitamente capaz de remover todo aquele lixo da minha vida. O fato é que você não precisa de ninguém para libertá-lo dos seus traumas. Isso é algo que você pode fazer por conta própria. É o que David está querendo mostrar. Você não precisa entregar a terceiros o poder de mudar sua vida. Você precisa tomar isso de volta. E quando você se coloca na condição de vítima e procura culpados, o governo, o ex-marido, a ex-esposa, a situação econômica, o racismo, o passado difícil, qualquer desses alvos que você eleja como responsáveis por sua situação, não vão retornar e desfazer o que está danificado na sua vida. Se você quiser melhorar, evoluir, terá de parar de sentir pena de si mesmo e largar essa bobagem de se ver como vítima. Para sobreviver, as vítimas de grandes traumas costumam se entregar a um estado de negação psicológica a fim de se anestesiar. É o que Goggins também vai nos ensinar aqui. No entanto, essa mentalidade refugiada na negação não produz força e estratégia para sair da luta ou da dor, mas ao invés disso cria resiliência e acomodação e faz a pessoa se adaptar e nunca sair daquela sua condição. A mente anestesiada sempre contará mentiras para você e tentará reescrever o seu passado para que você o reproduza no futuro e nunca evolua como indivíduo. A negação nos protege, mas também nos limita, enfatiza o autor. Aceitar a nossa verdade significa admitir os próprios erros e fraquezas, mas expandir e evoluir. Demanda passar por esse processo. Isso significa pagar a conta com o passado. E como soldado treinado e com experiência em guerra, David Goggins compara a um salto de paraquedas. Quando se está em queda livre, a regra é não deixar o corpo descontrolado, mas numa posição estável, pois isso faria o corpo cair mais rápido. E também não olhar para baixo, mas manter a visão no horizonte. E no caso do paraquedas principal falhar e embolar, cortá-lo imediatamente ao invés de ficar tentando consertá-lo e então acionar o paraquedas reserva. E no dizer de Goggins, olhar para o horizonte significa concentrar-se na perspectiva de futuro. Olhar para baixo quer dizer focar no passado, nas dores, nos traumas e ficar olhando para o problema ao invés de para a solução. E buscando os culpados e não assumir a responsabilidade da mudança por sua própria vida. Para ele é exatamente isso. A existência é como uma queda livre, e você pode, num momento ou outro, descer rápido demais e perder o time de acionar o paraquedas. E na sua trajetória, por exemplo, ele conta que, no Natal de 2018, no momento estava celebrando o recorde de vendas do seu livro Nada Pode Me Ferir, e se preparando para passar o Natal com os familiares e sua companheira na Flórida. E no instante seguinte, ele já estava num leito de hospital lutando pela vida num procedimento cardíaco, sem saber se estaria vivo após o Natal.
O sentimento é de se estar numa queda e dependendo de cronometrar o tempo de acionar o paraquedas. Goggins então vai dizer que nada é permanente. A vida é a maior oponente que você tem, porque ela não liga para quanto dinheiro, fama, sonhos ou status você tenha, ou se você tem projetos lindos para o futuro. Ela simplesmente acontece, segue o curso, lança você em queda livre e você tem de estar preparado para acionar o seu paraquedas mental e sobreviver. E falando em sobreviver, no final de cada capítulo, Goggins dispõe o que ele chama de exercício tático, que é algum tipo de dica prática que o leitor pode colocar em execução para aplicar aquilo que foi ensinado no referido capítulo. É uma espécie de como fazer, do tipo manual prático disso ou daquilo. Mas, porém, essas partes do livro estenderia demais a análise, motivo pelo qual eu deixo a cargo do próprio leitor adquirir a obra e ficar a par desse conhecimento. Mas passando ao momento seguinte, o autor delibera sobre o laboratório mental. E sua tese nessa parte do livro é que nosso cérebro não pode trabalhar sob um turbilhão de emoções, ou senão nossa mente acabará sendo colonizada pelo vírus da negatividade, porque o que as emoções fazem é pintar diante de nós um quadro sempre ruim, onde os tons são sempre mais escuros do que de fato são, e onde aparecemos sempre pequenos e amedrontados e confusos como vítimas das circunstâncias. E diante disso, Goggins sabia que para evoluir precisava enfrentar seu pior inimigo, ele mesmo. E esse inimigo interno vivia em sua mente, estimulando a procrastinar, repetindo que ele era gordo, fracassado, burro, e quando se viu tendo de perder 45 quilos em menos de 3 meses para ser aceito no processo seletivo para ingresso na Força Naval, concluiu que precisava não apenas de motivação, mas de um sentido na vida. Treinar não era o suficiente, ele tinha de se recriar. Foi então que ele desenvolveu seu laboratório mental, um espaço dentro de si onde ele se dividia em dois. Um era o David, um garoto frágil, assustado e machucado, com medo da vida. E o outro era Goggins, uma fera quase irracional, um selvagem louco que enfrenta tudo e se recusa a parar ou desistir, fosse o que fosse que estivesse a enfrentar. Do ponto de vista psicológico, ele criou um alter ego, e quando diante de um desafio, se metamorfoseava no Goggins, liberava-o da sua mente e o trazia para a realidade. E quando começou a obter resultados e perguntavam-lhe como conseguiu aquele resultado, ele pensava, não fui eu, foi Goggins. Às vezes, diz então ele, a maioria das decisões da vida, as que determinam sua trajetória ou até o seu futuro, surgem no pior momento da sua vida, quando você está mal por algo que lhe aconteceu e se sentindo o mais ferido ou incapaz possível. Mas se você agarrar a oportunidade, mesmo com a plena certeza de que não é capaz ou não está preparado para aquilo, você se surpreenderá com o quão você ainda tinha um depósito imenso de força dentro de si. E você perceberá que a fraqueza e a incapacidade eram apenas sentimentos e não a realidade. Sentimentos são apenas os destroços mentais que os traumas entulham sobre sua existência. Mas se você começar a agir, verá que sua base ainda está intacta. E essa base se chama vontade e perseverança. E sobre ela, um novo você pode ser edificado. E um degrau nesse sentido é o dito por Goggins de que a gente só evolui e se transforma quando a evolução e a transformação deixa de ser um querer para se tornar um dever. E essa assertiva tem a ver com considerar a mudança pessoal como uma questão de valores morais. Isto é, transformar-se para melhor deve se tornar uma marca da sua personalidade, algo inerente ao que você é como indivíduo. E na prática significa fazer o melhor e melhorar em fazer tudo o que foi posto sob sua responsabilidade. E se você não está melhorando, você então está piorando. É o que afirma Goggins. Evoluir não quer dizer acordar certo dia e correr uma maratona como David Goggins faz, mas se trata de buscar a excelência em tudo o que você fizer. E a partir dessa experiência, acrescentar na sua vida coisas novas, metas maiores e sempre no foco de aprender algo e se tornar excelente daquilo. Goggins também chama isso de grandeza mental e física, e significa se habituar e tornar parte da sua personalidade e fazer tudo no mais alto nível de excelência que puder. Mas Goggins ensina também que a mente tende a te trair.
E cada vez que você melhora em alguma coisa ou atinge alguma meta, seu cérebro vai atuar como seu vilão e não como seu apoiador. E vai dizer que você, já fez o bastante, já chega, né? Você já pode parar, você já foi longe demais, até mais do que muitos outros jamais conseguirão ir. E essa voz, vai dizer Goggins, é a velha versão de você querendo um reencontro. É o seu fracasso e preguiça querendo te abraçar e te levar para o lugar de comodismo e de procrastinação de onde você saiu. Só para ter o prazer de te jogar na cara depois te dizendo, viu? Eu não te disse que você não ia conseguir. E eis o modo então de calar essa voz e envergonhar o velho você que age para sabotar o novo você que desponta no casulo da sua existência. E talvez seja essa a única forma de vencê-lo. Dar o passo seguinte quando não lhe resta nenhuma força ou energia aparente. É prosseguir quando se está esgotado. É levantar mais uma vez o supino quando o seu corpo lhe disser, não aguento mais, chega! E embora pareça pouco, esse movimento de dar um passo além daquilo que os pés sinalizam que era o seu limite, isso quebra o paradigma mental que o seu cérebro estava tentando criar para você. Se você permitir que a sua mente demarque onde e quando você parar, na próxima vez ela vai te dizer para parar logo assim que você se movimentar, nos primeiros metros depois que você ter começado a andar. Essa é a regra. Sua mente não quer lhe ver crescer, ela quer lhe ver confortável. E crescer requer desconforto, então seu cérebro vai programar sua parada e não a sua corrida. Você é que terá de ensinar o seu cérebro que você não é ele. E ele não comanda você. Então, quando você decidir uma coisa e persistir até aquele ponto que você decidiu, então seu cérebro produzirá junto com você novos limites, muito mais amplos e compatíveis a um vencedor como você terá se tornado. Porque você está na rua num dia desses? Perguntou um homem de carro ao lado de David Goggins enquanto ele corria certo dia num treino no verão mais quente dos últimos anos. O condado havia aconselhado os moradores a ficarem dentro de suas casas. 37 graus era a temperatura, mas Goggins, o selvagem, estava lá mantendo o ritmo e foco no treino. Por que você está na rua num dia desses? Perguntou o homem. E Goggins diz, quando o homem confortável em seu carro me perguntou por que eu estava na rua correndo num dia quente como aquele, eu apenas dei de ombros e respondi-lhe, e por que você não está? E a lição, então, que Goggins parece querer passar é que no momento de dor e de luta, ou tragédia, ou em que você tem um desafio que parece maior do que suas forças, é o desespero que te manda parar, e não a sua falta de força ou de capacidade. Você continua capaz, diz ele, e se olhar bem achará um depósito de resistência e potencial. Mas é o medo de falhar que desencoraja você de continuar tentando. Mas saiba que a sua tarefa não é vencer a guerra ou sobreviver a ela. Se propósito, sua meta, o seu foco, deve ser sobreviver até o dia de amanhã. Você só precisa se concentrar em vencer então mais um dia, em dar mais um passo. Nas minhas palavras é o que a Bíblia Sagrada diz quando ensina que basta cada dia o seu mal. Você se concentra na sua tarefa do dia e esquece o tamanho total da batalha. A sua responsabilidade é vencer mais um dia, passar por aquela etapa. Na carreira de Goggins, ele ensina essa lição através da sua Semana do Inferno, quando ele estava no seu processo de treinamento para os Navy SEALs. Nas primeiras 24 horas, ele e seus companheiros já se sentiam despedaçados, e durante o intervalo, quando eram liberados para tomar água ou comer alguma coisa, nesse instante é que muitos tomavam a decisão de parar e desistir. Pois naquela breve calmaria que experimentavam, vislumbravam o tamanho inteiro da montanha e pensavam, putz, ainda tem uma semana desse inferno. E ao sentir que o monstro era muito grande, pensavam ser pequenos demais para vencê-lo, e daí desistiam. Na realidade, não importa o tamanho do monstro, você o derrotará cortando em pequenos pedaços por vez. Se seu desafio é aprender um novo idioma, posso eu aqui fazer essa comparação, a sua meta ou foco não tem de ser aprender a falar tudo e sair por aí conversando como um nativo naquele idioma. Você vai se concentrar apenas num pedaço do monstro por vez. O que você precisa aprender hoje?
nessa semana, nos próximos 2 ou 3 dias. 100 novas palavras, 10 frases mais usadas. Assim, a sua tarefa é executar com êxito aquela missão parcial. Concentre-se numa das pernas do monstro, depois na outra, depois nas garras dele, depois nos ombros, e quando você se der conta, terá vencido o monstro por inteiro. O que você precisa de uma vez por todas entender é que o seu cérebro não é o seu amigo. Ele é seu inimigo quando se trata de evoluir, de metas e de objetivos, é o que nos conta Goggins, pois sua mente estará com dó de você e querendo acabar com o seu desconforto e te colocar aquecido, alimentado e protegido. Porém, a forma como o seu cérebro acha que vai te dar isso é te fazendo desistir e evitar tudo que é desconfortável e incômodo para você. E o problema é que tudo que te faz forte e vencedor é sempre desconfortável no início. Então não escute aquela voz em sua mente. Não lhe dê atenção. Ela está mentindo, dizendo que você não pode ou não conseguirá, ou que aquilo não vale a pena. Mas é mentira. É o seu cérebro querendo tirar você daquele desconforto. Mas, junto com isso, irá tirar também a sua chance de crescer e evoluir. Mas outra coisa que também precisamos saber da concepção de Goggins é que você não tem de aprender a se amar, se perdoar ou se aceitar. Toda essa conversa é uma perda de tempo. E é só mais uma distração e mentira que seu cérebro está produzindo para enganar você e te tirar da rota de vitória e superação. Para te proteger, o seu cérebro vai tentar te enfraquecer. Porque se você for fraco, não terá tantos inimigos e será poupado de lutas e sofrimentos. Ou ao menos é o que o seu cérebro acredita. Sua mente acha que está te fazendo um favor quando faz você sentir dó de si mesmo. Mas ela só está atrapalhando o seu desenvolvimento. Porque toda vez que acha que tem de enviar amor para si mesmo, você está cultivando o seu lado mais sensível e emotivo. E na arena da sobrevivência você não precisa de flores e poesias, mas de garras, dentes e um rugido alto. Você precisa abastecer-se de dor e desconforto até o seu corpo calejar. E aquilo que era difícil fica fácil para você. Não é a vida que tem que ficar mole diante de você, mas você que tem de ficar duro para não ser derrubado por ela. Se você está no trabalho e fica pensando na sua cama quentinha ou na cerveja gelada, expõe o autor, você não terá correndo em seu corpo a energia e força para realizar aquela tarefa. Se você não focar na tarefa, será tomado por emoções e sua mente criará para você 1000 motivos e razões para você não continuar naquele emprego, para desistir daquele curso, para retornar para a casa dos pais, etc. Mas se você fizer isso, carregará a fraqueza dentro de você como uma marca. A derrota será o seu símbolo. E você terá sempre que justificar aos seus amigos e familiares porque desistiu. E cada vez que contar a história e apresentar eloquentemente as razões da sua desistência, você acreditará menos nela. Porque no fundo, a mesma voz que disse em sua mente que aquela parada era impossível, que o salário era pouco, que você merecia algo melhor, que não tinha problema em desistir, essa mesma voz lhe acusa agora de ser fraco e incapaz. Aquela voz amiga querendo seu bem e conforto te traiu e virou sua inimiga. E ri e joga agora na sua cara que você é um derrotado. Nunca, portanto, escute essa voz. Nunca pare, nunca volte pelo mesmo caminho. Não retorne se não for trazendo a medalha de campeão. Extensos caminhos são percorridos com simples, mas perseverante, ato de dar um passo após outro. Essa é a instrução de Goggins ao fim do capítulo. Mas antes de encerrar, ele diz ainda que a vitória e fracasso tem mais a ver com o medo do que com a capacidade. E é definida muitas vezes num ato de segundos, quando cedemos a um desconforto que passaria um instante depois se resistíssemos. Por isso você nunca deve desistir de uma coisa que você quer, no momento que, pelo menos que estiver mais difícil de alcançá-lo. Ou então você carregará a memória daquele fracasso como um fardo sobre você o restante da sua vida. Até que volte lá e faça aquilo que você desistiu. Se é para desistir, desista quando as coisas estão fáceis, e não quando estão difíceis. No momento da dificuldade é hora de lutar e não de desistir. Se você desistir, não estará só você caindo. Você estará também derrubando todos aqueles que torceram, rezaram e acreditaram em você e te acompanharam até ali. Você estará matando também os sonhos deles, mostrando a eles que é impossível vencer.
Quando você estiver numa subida, não olhe para o tamanho da ladeira. Com essa assertiva, Goggins inicia o capítulo seguinte, querendo explicar que quando se está empenhado numa tarefa, não é compensador observar o relógio, focar nos intervalos ou ficar se queixando do monte de tarefa que ainda tem para fazer. Pois isso só vai tirar a sua energia e te desanimar. Para subir a ladeira, o melhor método é não procurar saber o tamanho dela. Apenas foque nos metros à sua frente que falta concluir e vá seguindo. Não acelere, não retarde, apenas vá caminhando e você se surpreenderá quando chegar ao topo e ainda sentir que havia energia em seu corpo para subir mais se tivesse mais ladeira. E isso significará que você se tornou maior que a montanha, maior que a sua dificuldade e mais forte do que o seu desafio. Conforme diz Gog, ficar na expectativa de se a tarefa está quase acabando, se a ladeira já está terminando, ou se já está quase na hora do expediente acabar, isso só bloqueia sua força e potencial, e o impede de dar o melhor de si naquele serviço, missão ou tarefa. Se você se envolver com algo querendo que acabe logo, você só estará ali pela metade, e nada será feito com qualidade. E essa será sua marca perante todos, de que você é um profissional meia boca. Alguém que não se pode contar pra coisa nenhuma. É apenas o quebra-galho, o tapa-buraco. Dependendo de como encaramos uma coisa, um pequeno problema pode se tornar grande, ou um grande se tornar pequeno. Indiscutivelmente, se tem alguém com autoridade para falar sobre isso, com certeza é David Goggins. E sua reflexão nessa parte do livro é de que quando ficamos focados em apenas fugir dos problemas, não crescemos nem melhoramos. Nessa situação, a de querer evitar adversidades, perdemos a oportunidade de absorver aquilo que as lutas podem nos ensinar. Todos nós, escreve ele, temos a capacidade de feitos extraordinários. Porém, grande parte das pessoas foge das provas de fogo e nunca descobre como é chegar ao outro lado do inferno. Tudo é uma oportunidade para aprender, se adaptar e evoluir. A mesma situação ou evento que pode te destruir, pode também te alimentar. Servir de combustível para te levar mais longe e mais alto. Te transformar numa pessoa mais forte e capaz. E Goggins também traz um panorama profundamente útil para quem está buscando vencer a sua guerra interior. De que pensamentos positivos ou toda aquela coisa de autoajuda, meditação e vida interior funcionam apenas temporariamente. São como atalhos ou saídas de emergência que servem num momento muito específico, mas que ao longo prazo devoram sua capacidade de planejar e manter o foco ao longo prazo. Ele chama isso de cumes falsos, que é a aparente vitória ou sucesso ou estabilidade onde a pessoa pensa que venceu e que não há mais luta a travar, mas aí vem a próxima subida e a pessoa vai ao fundo do poço da mente de novo, porque ela tinha aplicado toda a sua força para subir e se convenceu que tinha alcançado o topo. E agora, diante desse novo desafio, não vê em si mesmo condição alguma de enfrentar aquela nova montanha. E o que Goggins ensina é que não há topos. Não há paradas permanentes. O cume é apenas um ponto de descanso e autoanálise, onde o guerreiro se reagrupa para traçar a próxima meta e seguir para a próxima batalha. A guerra nunca termina. A evolução interior também não. A luta é a jornada, escreve Goggins. E quando você entender isso, irá sempre melhorar. Não importa o quão bom você acha que é. Você irá sempre renascer e renovar-se. Não importa o que aconteça. A grande maratona da sua vida não é o cume da sua montanha. É a base de uma nova que você será convocado a subir. Também vai nos ensinar isso o autor. E David Goggins vai então deliberar sobre disciplina. Mais especificamente ainda sobre como ser discípulo da disciplina. E segundo ele, esse é o único antídoto para cobrir as feridas, fazer nascer uma nova pele sobre as cicatrizes e não desenvolver traumas psicológicos irrecuperáveis com medo de se ferir naquele ponto novamente. A disciplina é o código para você superar o ponto machucado em você. É o que diz ele com propriedade e conhecimento de causa. Quando algo é destruído, essa é outra coisa que ele vai ensinar. Quando uma casa é demolida, por exemplo, o terreno fica limpo e desobstruído, pronto então para se construir algo novo. Na vida também é assim. Cada problema, desafio, colapso é uma construção ou parede sendo derrubada. E apesar da poeira e transtornos de tudo, o terreno estará pronto depois para você reconstruir o que quiser.
Porém, é a disciplina nos seus atos e mentalidades que organizará e dará curso ao novo empreendimento que você realizará. Todavia, há um obstáculo. Goggins afirma que o sentimento de vítima é o grande enganador, sabotador, que de tudo fará para impedir a sua nova construção. Quando a pessoa fica concentrada nas supostas ou reais injustiças que venha a sofrer, ela perde o foco no objetivo a ser alcançado, que é a superação. E não se aplica então à disciplina necessária, que ao fim é a única coisa que efetivamente pode mudar para melhor a sua vida. Ao cultivar o sentimento de vítima, ela desenvolverá raiva, ira, ódio, vingança ou depressão, menos a força mental positiva para construir algo melhor para si e então deixar de ser vítima. Mas aqui está o ponto-chave da premissa do autor. Sentir-se ou agir como vítima nem sempre é se queixando ou acusando o governo, um partido político, uma classe ou etnia de pessoas. Também é agir como vítima quando a pessoa tem uma tarefa, um trabalho, estudo ou algo qualquer, e displicentemente faz aquilo que deveria ser o seu dever ou responsabilidade de modo desleixado ou apressado, ou deixando mal feito de propósito. Ao agir assim, a pessoa está dando uma mensagem ao mundo de que ela acha que merece algo melhor, ou que não está sendo tratada como o mérito que merece. Ela está numa batalha por sua ideologia interna, tentando afirmar sua indignação, sentindo-se vítima do mundo ou das circunstâncias. Todo trabalho mal feito, preguiça ou negligência, infere Goggins no capítulo 5, é a manifestação consciente ou inconsciente de um estado mental indisciplinado gerado pelo sentimento de que se é vítima injustiçada pela vida ou pela sociedade. Ninguém forte e capaz é forjado com esse tipo de mentalidade. Quando um trabalho meia boca não incomoda, nos fala David Goggins, isso diz muito sobre o tipo de pessoa que você é. E até começar a sentir orgulho e a se respeitar pelo trabalho que você faz, você continuará se subestimando. E esse será o seu cárcere mental, pois independente do seu trabalho, sua escola ou sua faculdade, se elas estão abaixo do seu potencial ou se são chatos ou monótonos, se você não aprender a fazer as coisas bem feitas e a se orgulhar disso, você viverá prisioneiro de um estado de espírito frágil e ferido, sentindo pena de si mesmo perpetuamente e tentando convencer a todos de que você realmente tem motivos e razões para se sentir uma grande vítima do mundo. E a etapa seguinte será tentar transformar os outros no mesmo tipo de fracassado que você optou em ser, vendendo para eles as mesmas historinhas que você conta a si mesmo, de que eles são também vítimas, seja lá do que for. Se for catalogar suas cicatrizes para usá-las como desculpas ou uma forma de barganha para tornar sua vida mais fácil, você perderá a oportunidade de se tornar melhor e mais forte. E se, a essa altura, você espera achar de Goggins uma palavra doce, um sorriso de compreensão ou um tapinha nas costas, se enganou. O que ele diz é: você está sozinho, aceite isso. Ninguém virá salvá-lo. As pessoas podem servir de exemplo para você, mas é responsabilidade sua fazer o trabalho. Mas a meditação que fica é que o mundo e vida moderna treina os adolescentes e jovens a serem inúteis, frustrados e fracos, e por isso se vê aí uma geração de pessoas mimadas, reclamonas, preguiçosas, não fazendo nada direito na vida, mas achando-se merecedoras de tudo, achando ou exigindo o troféu sem nunca sequer ter tirado o pé da largada. Nunca correram a maratona, mas exigem ser premiados com a medalha de primeiro lugar e subir no pódio, serem aplaudidas como se fossem campeões de coisa alguma. Uma geração fútil, inútil, desorientada. E Goggins aponta a nascente desse perfil e mentalidade. Surge da conivência social que adestram os jovens a se verem como vítimas sociais, raciais ou em relação à sua sexualidade. Ele é só uma criança, é só um adolescente, ele ainda é um estudante, ele acabou de fazer 18 anos. E assim, a cultura moderna vai tratando-os como bebês que nunca precisam crescer e assumir responsabilidade pelo que fazem. E indignado com isso, David Goggins pergunta ao fim do capítulo: quando é, então, o momento certo para se fazer o que é certo? E então vem a instrução de sabedoria de Goggins.
de alguém que passou por todos esses momentos, dúvidas e frustrações pessoais que a maioria passa nas fases de adolescência e juventude. E o que ele aconselha é a criar disciplina. Não importa como é a sua realidade, nem o que você sente ou pelo que tenha passado. Somente trocando o ódio ou a revolta por disciplina, a pessoa reinventa a sua realidade e sai da zona de fracasso. E não há absolutamente nada que impeça de uma pessoa desenvolver a disciplina. E na prática, ela começa com aquilo que você tem e faz. Se você trabalha, comece chegando mais cedo ou saindo mais tarde se necessário para organizar suas tarefas ou dar conta da sua missão na empresa. Evolua para fazer com calma e atenção tudo o que lhe for designado. Não responda, não murmure, não reclame. Somente faça e busque formas de fazer mais e melhor aquilo que for lhe solicitado. Não falte, não se atrase, mantenha um ritmo padrão. Não recue quando estiver começando ou quando achar que não está te valorizando. A disciplina não é por causa deles, mas por causa de você. Por causa daquela pessoa que você pretende se tornar no futuro. Aquele outro você que está te aguardando lá na linha de chegada para te receber com orgulho e satisfação e dever cumprido. E o mesmo se aplica nas demais áreas e setores da vida. Na escola, busque as melhores notas que puder. Ajude a quem precisar, mas não dependa de ninguém. Se tiver de estudar mais para assimilar uma matéria mais difícil, abra mão do lazer e estude mais. 10% das coisas é talento, 5% é sorte ou bênção divina, 85% é suor e esforço. Em outras palavras, é disciplina. E você perceberá que está disciplinado quando suas tarefas escolares, profissionais e outras se tornarem como um ato reflexo. Algo que você faz bem feito e sem que ninguém precise lhe cobrar para fazer aquilo. Você os faz por um senso de dever e pelo prazer de ver algo bem feito. É o ensinamento que David Goggins. E na conclusão de tudo, disciplina quer dizer amor próprio, respeito próprio e domínio de si. A pena, a compaixão e a adulação dos outros pode ser um bálsamo para quem sofre. Lá vem Goggins com outra de suas maravilhosas lições. Mas isso também se torna tóxico, afirma ele, pois vicia o indivíduo em sentir dó de si mesmo, ou a esperar sempre o abraço e a palavra amiga no fim de algum evento ou momento difícil. Mas na maior parte do tempo, a maioria das vezes as pessoas estão também ocupadas lidando com seus próprios momentos difíceis e não estarão em cada curva ou ressalto da nossa jornada para nos encorajar ou nos parabenizar. Se quisermos ser vitoriosos, teremos de aprender a lidar com o fato de que ninguém estará sorrindo com você na maioria das vezes que você cruzar a linha de chegada. Poucos estarão sequer ao seu lado quando você receber a faixa de campeão. Acostume-se ao fato de que na maioria das suas batalhas você guerreará e vencerá sozinho. Olhe-se no espelho, respire e saiba que o indivíduo que você vê refletido é um destruidor de obstáculos, um ganhador de medalhas, um vencedor. Mesmo quando muitos que deveriam te apoiar não estejam ali para te parabenizar. Saiba o que você é e o que você superou para estar ali. E não deixe a falta de consideração das pessoas diminuir a grandeza dos seus feitos. Uma pedrinha pequena no canto da paisagem não tem mesmo condições de entender ou enxergar toda a grandeza da montanha diante dela. Mas é para a montanha gigante e imponente que todos olham e admiram quando passam por ali. E nem notam a insignificante pedrinha jogada esquecida no lugar qualquer. Você é a montanha e não a pedrinha. Nunca esqueça disso. Mas isso não significa que tudo vai ser fácil, né? Então as lições do cara mais casca grossa que existe no mundo continuam. E ele vai dizer: todos nós temos nossas razões para permanecer no raso, na mediocridade, ou cultivando a raiva, a ira ou a negação, ou ficar culpando os outros ou exigindo reconhecimento, benesses ou compensação. Mas nada disso nos transforma e nos leva à evolução. No fundo, quaisquer dessas posturas não deixa de ser uma fuga psicológica, para não ter de lidar com a mudança.
São desculpas confortáveis, porque transfere para os outros a culpa e responsabilidade por mudar nossa vida. É o álibi perfeito para nos deitarmos na poltrona ideológica reclinável dentro de nossas mentes e ficarmos acomodados assistindo o debate entre o Sindicato das Vítimas Existenciais e o líder da Associação dos Culpados Eternos. Mas, contudo, enquanto isso, a vida passa e continuamos os mesmos. Muitos de nós, então vai dizer ele, estão crescendo ou já cresceram o suficiente para deixar para trás a parte rasa e cômoda da vida, a casa dos pais, a dependência emocional, a carência, o excesso de sentimentalismo, os vícios, mas permanecem lá porque temem o desconhecido. Enquanto tiverem medo do desconhecido, é isso que o autor quer mostrar, ficarão anestesiados, intimidados com receio da mudança e de fracassarem. Mas só quem corre riscos alcança coisas maiores e diferentes. Aqueles que querem se manter perpetuamente num ambiente controlado, onde os pais, os adultos, ou o governo, ou algum líder religioso toma as decisões e resolve os problemas, acaba tendo de recorrer a justificativas e desculpas cada vez mais elaboradas para defender sua falta de progresso e paralisia existencial. E é por isso que surgem na sociedade jargões ou expressões cada vez mais mirabolantes e estapafúrdias, mas que são apelos de almas anestesiadas para justificar o porquê continuam paradas no mesmo lugar, nadando em piscina rasa sem nunca se arriscar no oceano. Machismo estrutural, racismo sistêmico, neocolonizadores, terrorismo de Estado, feminicídio, apropriação cultural, masculinidade tóxica, heteronormatividade, lugar de fala, transfobia, blá 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 blá. São todos termos inventados para acobertar medos irracionais e manter as pessoas onde sempre estiveram, no calabouço psicológico de comodismo, fracassos, rancores, mágoas e frustrações pessoais. E outra, então, grande revelação do autor, que pessoalmente eu acho fantástica e concorda em número, gênero e grau, é ele dizer que muitos de nós tentam se proteger da realidade refugiando-se na felicidade. Isto é, dopam-se de entretenimentos, festas, lazeres infinitos e bebidas, para escapar da carga de dores e problemas a resolver que a vida traz a eles, ou a todos nós seres humanos. Então, para não terem de se debruçar sobre os problemas e encarar a batalha, anestesiam a mente correndo para o fundo de uma toca de festividades e luxúria. Temem que se enfrentarem a guerra, alguns dos seus sonhos serão alvejados e despedaçarão. Mas essa fuga não pode lhes proteger a vida inteira. E quanto mais fugir da batalha, mais ela virá até você. A única forma de passar pela prova com o mínimo de danos é enfrentá-la logo. Fazer o que tem de ser feito. Partes de você serão machucadas, mas ficar se escondendo o destruirá por inteiro. Porque negar a luta só enfraquece você. E quando finalmente você tiver de passar por ela, não estará preparado e sucumbirá nos primeiros bombardeios. A vida ou existência não é uma curtição, é uma realização. Constante, contínua, em que a pessoa enfrenta algo, vence e se realiza. Mas depois enfrenta novamente algo, vence e se realiza outra vez. Mas num ritmo regular, entre lutas e sucessos, perdas e danos, fracassos e vitórias, mas cuja trajetória só termina quando morremos. A vida não é uma corrida de 100 metros raso, mas uma maratona longa e cheia de imprevistos. Enfrentá-la de modo desconcentrado e em clima de festa vai deixá-lo com a impressão de ter sido pego de surpresa quando as piores partes do percurso aparecer. Então leve as coisas com seriedade, faça seu serviço com esmero, estude em seu curso ou série escolar com dedicação e empenho. E o que quer que for fazer, entregue tudo de você naquilo. Em retribuição você terá carga extra de energia e habilidade, e no fim isso é melhor do que aplausos. Para vencer sua próxima batalha, você precisará de energia e não de elogios. E de maratona em maratona, você vai ganhando força e nobreza, e quando resolver dar uma paradinha só para apreciar a paisagem, ficará impressionado com o quanto de competidores você deixou para trás. E em outras palavras, você se surpreenderá com o tanto de coisas que você realizou, o quanto você subiu na vida,
o quanto de gente você ajudou, o quanto você progrediu na carreira, nos estudos, o quanto sua vida melhorou. Mas é preciso ter consciência de que em qualquer problema que tivermos, desistir será sempre a posição mais consistente que nosso cérebro irá nos apontar. É um instinto de autopreservação, mas que se o seguirmos, queimaremos todas as oportunidades de progredir. Porque toda subida traz consigo a fadiga e o cansaço, e o seu cérebro interpretará isso como desperdício de energia e pedirá para você parar. Se você obedecê-lo, desperdiçará a oportunidade que a vida está lhe apresentando de crescer e prosperar. O que você deve ter bem definido, então, é que toda grande oportunidade vem em forma de problema a ser resolvido. Então resolva-o, ao invés de ficar chorando e se lamentando. E é por isso que o autor vai dizer que desistências vão minando nosso valor para nós mesmos e sempre causará uma marca psicológica que exigirá esforço dobrado depois para cicatrizar. Então, ao invés de desistir, é sempre melhor melhorar nos pontos que você não é bom o suficiente e prosseguir. Se você começar a desistir de tudo que começa, se habituará a nunca terminar o que começou. E aos poucos isso se tornará parte de você e será visto por todos como a sua identidade e personalidade. Você será o chorão que inventa desculpas para não terminar de fazer as coisas. E você sentirá vergonha dos outros e vergonha da pessoa que se tornou. Progresso lento ainda é progresso. Você só precisa dar um passo para conseguir dar o próximo. Então vá e dê o passo decisivo para sua libertação desse velho casulo que cobre e esconde o verdadeiro você. Então Goggins vai concluir que, hoje em dia, com tantas informações disponíveis na palma da mão por meio de um celular e internet, se não conquistarmos nosso objetivo é por falta de preparo ou falta de força de vontade. Não há desculpas para você não ser ou não ter o que deseja. E então, por mais duro que pareça escutar isso, mas é o que precisa ser dito e é o que precisamos muitas vezes escutar para nos sacudir e nos despertar do sono da mediocridade. Goggins disse em meias palavras: mentes pequenas e pessoas fracas matam grandes sonhos. Na prática do combate da vida real, ter sucesso na batalha também depende da qualidade da trincheira que você cavou, o que significa as pessoas e o ambiente que você escolheu para conviver e socializar. Qual a característica das pessoas que tem ao seu redor? Quais os conteúdos das suas redes sociais? Quais os hábitos das pessoas que te cercam? Que ambientes você frequenta? Todas essas coisas vão definir se a sua trincheira é boa ou ruim para te manter vivo e prosperando nas dificuldades. Escolha pessoas, coisas e lugares que te ajudam a ir para frente, que te motivem a superar e crescer. Pessoas de mentalidade pequena só terão coisas pequenas para te acrescentar. Cole com quem quer voar e você se tornará uma águia pairando acima do horizonte e não estará sozinho nesse voo. Você precisa entender, enfatiza Goggins, que nem todo mundo que passa muito tempo na sua vida está interessado no que é melhor para você. Algumas pessoas se sentem ameaçadas pelo seu crescimento e isso causa nelas um mal-estar, porque as força a ter de olhar para si mesmas e contemplar o próprio fracasso. Daí elas torcem para te ver cair, porque assim terão uma companhia no fundo do poço. Definitivamente, quando você está mal, a autoestima dos derrotados se eleva, porque eles veem em você alguém pior que eles para apontarem o dedo e sentirem que não estão tão ruins quanto você. E você então tem de fazer o inverso, provar que todos estão errados a seu respeito, inclusive você mesmo, quando repetidas vezes disse que não pode, que não consegue, que não adianta, que não dá conta. Você não tem de provar nada aos outros, mas tem de provar algo a si mesmo. Quando você cresce, seu círculo de amizades deve crescer junto, ou senão eles te puxarão para baixo. E outra assertiva de Goggins, mas sem sair do tema da superação e crescimento interior, é o seguinte: muito se fala nos dias atuais em estabilidade financeira, em carteiras de investimento, em renda passiva, etc. Mas pouco se comenta de estabilidade mental. E essa estrutura dentro da sua mente é o que vai segurar o tranco quando muita coisa desmoronar ao seu redor.
inclusive a parte financeira. Muitas pessoas buscam se estabilizar por fora, em toda a parte econômica e material, mas negligenciam sua parte mental e interior. E quando os ventos sacodem o barco, mergulham no fundo do poço emocional, muitos tiram a própria vida, mesmo com uma bela carteira de investimento. A pessoa pode ter a estabilidade financeira que for, mas sem o psicológico no lugar, ela viverá uma vida miserável. Terá dinheiro para curtir, mas lhe faltará vontade e entusiasmo para fazer qualquer coisa. Ficará em casa trancado, depressivo, se tornará alcoólatra, se afundará em baladas e bebedeiras, chorará amargurado quando estiver sozinho e mergulhará de relacionamento em relacionamento sem nada lhe satisfazer, porque o que a pessoa está buscando está nela e não em um par amoroso. Mas na sua ânsia cega e ressentida, depositará todas as fichas nessa área da sua vida. E a cegueira e carência o tornará vítima de estelionato sentimental e perderá seu dinheiro, seu patrimônio, ou até a sua liberdade ou a própria vida depois de cair numa falsa denúncia ou algo assim. No que o autor então vai dizer que todos temos isso em comum, que estamos aqui presos no jogo da vida e à mercê de forças fora do nosso controle, mas nunca nos preparamos para elas. Nós nos dedicamos a objetivos externos, escreve ele, trabalho, dinheiro, bens, mas porém desconectados da essência da vida. Comece então a viver, aconselha ele. Encare tudo o que lhe acontece como um treinamento para a próxima etapa ou capítulo da sua vida. E à medida que traçar qualquer meta ou plano de ganhar mais dinheiro, melhorar profissionalmente ou o que for, traga a mesma proporção de interesse para o aspecto metafísico da sua vida. Diga, essa ou aquela atitude, tem o que para acrescentar ao meu espírito? Isto ou aquilo pode me conectar a algo além de mim ou dos meus interesses financeiros? Como eu modelo isso para transformar-me também por dentro enquanto cresço materialmente por fora? Você precisa reabilitar e desenvolver todas as áreas da sua vida. Se você nutrir apenas um lado e negligenciar os outros, a balança vai pesar mais para um e menos para outro, e você irá se desequilibrar e cair. E tudo o que você achou que construiria numa área da sua vida desmoronará junto com todo o resto. Aprenda a encarar o que te assusta de cabeça erguida, e sua vida interior também achará lugar para vir à tona. Quando nos escondemos das coisas que nos assustam, nos tornamos pequenos e frágeis, e o dragão dos nossos medos imaginários cresce e se torna ameaçador, nos forçando a viver confinados na caverna das desilusões pessoais e fracassos voluntários. Basicamente, a melhor forma de vencer a dor, o medo e o dragão que te ameaça à sua frente é enfrentar. É fazer todas as atividades que você tem de fazer como se o monstro ou o medo não estivesse ali. É ignorá-lo, embora seu coração esteja acelerado, sua pressão ameace cair e suas pernas tremam. Você nunca vai poder ir além se não avançar, em vez de ficar esperando que o monstro vá embora por si mesmo. Pois o monstro vai ficar lá, porque ele é alimentado por você. Então ele vai ficar aonde está sendo bem tratado e fortalecido. E Goggins então desvela e compartilha uma das mais belas verdades, embora aparentemente simples, embora pode se dar a conhecer. A grande maioria das pessoas, diz ele, prefere ser guiada, porque é mais fácil seguir do que abrir caminho pela mata. No entanto, se você permanecer um desses, terá de se contentar um dia em ser liderado por pessoas incapazes e que te levará para o desfiladeiro e morte. E aí está o porquê mesmo pessoas bem-intencionadas e prestativas falham nos seus planos e se frustram. É que têm muita disposição e disciplina, mas não conseguem ser líderes de si mesmas. Sabem o que precisa ser feito, conhecem a rotina, têm capacidade para fazer e aptidão para aprender mais. Mas ficam estáticas, esperando receber a ordem para fazer. São ótimos quando estão sob ordem, mas péssimos quando precisam tomar as próprias decisões e ter iniciativa. O problema disso é que a pessoa cria uma mentalidade de dependência e vai andar sempre sob as ordens de alguém superior para progredir na vida, no trabalho, nos estudos. Se o comandante superior lhe manda pagar 10 flexões, é isso que ela vai fazer, sem reclamar.
Mas se limita a isso, ela não vai fazer 12 ou 15 porque programou sua mente para fazer as 10 que lhe foi ordenado. A mente motivada à autoliderança aproveita que lhe pediram 10 flexões e no fim do turno faz mais 20 flexões, dá uma corridinha e se restar tempo faz até umas barras fixas antes de dormir. Enquanto você não ir além das ordens, sempre terá uma visão limitada de si mesmo e de suas capacidades. Você precisa quebrar os paradigmas em sua própria mente para se dispor a fazer mais do que lhe foi requisitado. Acostume-se a fazer mais do que o esperado e você entenderá como pensam os campeões, porque você terá se tornado um deles. É no esforço invisível que nascem as pessoas que são líderes de si mesmas. É o que instrui David Goggins na página 206. Tudo que você faz não o faz para um chefe, patrão ou empresa. Não faça por causa de um salário ou para não ser punido. Faça para o seu próprio desenvolvimento. Quando você passa a agir assim, então está entre os raros. Está no clube dos incomuns. E nesse seleto grupo, o juramento é disciplina, responsabilidade pessoal e humildade. E a ordem que cada membro dá a si mesmo e segue é não parar quando se cansar, mas quando terminar a tarefa. E essa é a mensagem que resume todo o livro. No mundo onde a mediocridade é o padrão, você deve viver e se provar cada dia acima e além de qualquer média. E se você se mantiver assim por tempo suficiente, você se tornará o novo padrão em que todos os demais trabalharão para seguir. E então conclui David. Muita gente é capaz de aceitar a mediocridade. Não apenas de conviver com ela, mas até de ficar satisfeita com ela. Mas este não precisa ser você. E assim está escrito. E qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, tudo o que lhe disser será feito. E assim encerra a análise da obra Nunca Termina. Destrave sua mente e vença a guerra interior, de David Goggins.